31, tá? Adriano Meirelles, Jorge Jambeiro, Carvalhal, Edson da União, Cristóvão Júnior, Carlos Muniz, Doutor Pitangueira, Doutor Giovanni Davi Rios, Everaldo Bispo, Geraldo Júnior, Heber Santana, Alan Castro, Alberto Braga Alemão, Léo Crétio, de Oswaldo Vigas, Orlando Palhinha, Pastor Luciano, Paulo Câmara, Tieron, Sabá, Moisés Rocha, Paulo Magalhães Júnior, Laudelino Lau, Coronel Mustafa, Tel Sena, Isna Araújo, Josebal Rodrigues, Alcino da Anunciação e o próprio presidente da Câmara de Salvador, Pedro Godinho. Os 31 aí, hein? Inclusive a promotora tá na linha comigo? Promotora de Justiça Rita Tourinho está na linha comigo agora. Promotora, boa tarde. Boa tarde. Promotora do Ministério Público da Bahia, Rita Tourinho. Então, por que houve esse pedido? E não é só a senhora, né? Tem outra promotora também que está no caso, né, doutora? Na verdade, são 3 promotoras. Sou eu, doutora Cristina Seixas, do Meio Ambiente, e também doutora Liette Viana, que é também do Patrimônio Público. E por que o Ministério Público está pedindo o afastamento desses vereadores aí, doutora Rita Tourinho? Olha, nós ingressamos com ação de improbidade administrativa. Por quê? Porque existiu uma tramitação equivocada para a votação do chamado PDDU da Copa. Ou seja, os vereadores, ao tramitarem com esse projeto, inclusive desde o Executivo já tinha problemas, eles teriam que seguir um trâmite, quer dizer, uma determinação que estava na lei, uma lei que foi aprovada por eles mesmos, que dizia que o plano diretor, para ser aprovado, tem que ter audiências públicas marcadas com antecedência mínima de 15 dias, disponibilização de projetos, de estudos. O que aconteceu? Não foi seguido esse procedimento. A Câmara começou a atropelar esse procedimento. Aliás, desde o Executivo, quando saiu o projeto, esse procedimento já foi atropelado. Então, nós entramos com a ação. O Judiciário entendeu que as razões eram extremamente plausíveis e determinou a suspensão da tramitação desse PDDU, que trazia medidas importantes para a cidade, como aumento do gabarito na orla, possibilidade de utilização do transporte, que aumenta a possibilidade do potencial construtivo, né, das áreas. E o que acontece? O Judiciário, então, deu essa decisão, a Prefeitura, inclusive, recorreu dessa decisão, o Tribunal confirmou a decisão do juiz, ou seja, manteve suspensa a tramitação do PDDU. Ora, o que foi que os vereadores fizeram? Foi apresentada, então, uma emenda aditiva à LOUS, que é a Lei de Ordenamento do Uso do Solo, exatamente no apagar das luzes da votação, no sentido de fazer o quê? Transferir aqueles artigos do PDDU cuja tramitação estava suspensa por ordem do Judiciário para a LOUS, ou seja, esvaziou por completo o PDDU chamado PDDU da Copa. Ou seja, doutora, então eles tentaram fazer com outra roupagem o PDDU da Copa, que a própria Justiça já tinha decretado que... Eles trocaram a roupa, deixaram de ser PDDU e passaram aquilo tudo para a luta. Exatamente isso. Aí quando eles quiseram ser mais espertos que a Justiça. Diga. Eles quiseram ser mais espertos que a Justiça, né? Tentando dar uma volta aí nessa determinação da Justiça para que não fosse voltada ao PDDU da Copa, não é isso? Exatamente, quer dizer, no nosso entendimento, o que houve foi um descumprimento de uma ordem judicial. Porque quando ele determinou a paralisação da tramitação daquele processo, e eles pegam aqueles artigos que estavam dentro daquele projeto e jogam em outro, claro que isso há um descumprimento daquela ordem judicial. Foi uma utilização de uma manobra, né, para burlar uma decisão que veio do Judiciário, legitimamente do Judiciário, e por essa razão o Ministério Público entendeu que eles cometeram ato de improbidade administrativa. O que é que significa isso? Ora, os vereadores, da mesma forma que todos os agentes públicos, eles devem obedecer à questão da moralidade administrativa. E a prática que foi feita, essa manobra realizada pelos vereadores, afronta, viola o princípio da moralidade. E por isso nós então entramos com a ação respaldada nessa ação de improbidade, pedindo a aplicação das sanções que estão nessa lei. Doutora, que seria inclusive a perda da função pública, a suspensão de direitos políticos, multa civil, etc. Doutora Rita Tourinho,
E isso foi dado entrada de que vara? Quinta vara, foi? Exatamente, nós demos entrada nessa ação ontem, está tramitando na quinta vara da Fazenda Pública, que foi exatamente a vara que o juiz, né, deu aquela decisão determinando a paralisação da tramitação desse projeto do PDDU. Perfeito. Doutora Rita Tourinho, muito obrigado. Eu acho que toda Salvador, toda a Bahia está apreensiva demais com isso, até porque são 31 vereadores de uma Câmara com 41, meu amigo. E podem ser afastados. O Ministério Público deu entrada desde ontem e eles podem ser afastados a qualquer momento se o juízo assim entender. Obrigado, doutora Rita Tourinho, Ministério Público da Bahia jogando duríssimo aí, hein? Quiseram dar outra roupagem no PDDU que vai ser diretamente você, meu amigo. Diretamente você. Ai! Do povo brasileiro se não fosse a imprensa, nem o Ministério Público. Ai! Se não tivesse o Ministério Público nem a imprensa, meu amigo, estaríamos lascados. Essa é a verdade.